Regressou às livrarias numa reedição da Porto Editora, um grande livro da literatura portuguesa. Um Deus passeando pela brisa da tarde, de Mário de Carvalho. É num ambiente de decadência que todo o romance se desenrola. Ao lermos esta obra, encontramos numa cidade romana imaginada pontos de contacto com o mundo de hoje. Um Deus passeando pela brisa da tarde reconstitui a vida cotidiana e o funcionamento das instituições numa cidade da periferia do Império Romano, na Lusitânia do século II depois de Cristo. O fato de eu dizer que não se trata de um romance histórico, trata-se de um exercício de ironia, porque se formos ver bem, o livro tem todas as características do romance histórico. Só que eu, na altura, fiz essa nota de que não se trata de um romance histórico, que, aliás, mais tarde, agora nesta edição, comentei, não é, através de um pequeno prefácio, porque não queria ser confundido com certo tipo de romance histórico. Designadamente, na altura, não queria que, através do meu livro, fosse evocado, por exemplo, o romance histórico do romantismo, não é? Com os seus propósitos de recuperação da identidade nacional e de exaltação da pátria, digamos assim. De maneira que essa nota tinha esse sentido e funciona de uma maneira um pouco irónica. E as coisas irónicas muitas vezes são para se tomarem na sua carga, não é? E não propriamente pelas suas aparências. E aconteceu que alguns livreiros não colocaram o livro na estante dos romances históricos porque levaram demasiado a sério essa anotação. Mas, como lhe digo, na nova edição há um pequeno texto a orientar, digamos, o leitor em relação a essa problemática do romance histórico. Eu tenho dito muita vez que não me interessava fazer um bric-a-brac do Império Romano, nem uma espécie de retorno turístico a uma cidade do Império Romano. Não era isso que me interessava. Interessava-me era colocar o homem de sempre, o homem romano, que tem muitos pontos de contato com, o homem dos nossos dias, colocá-lo em frente de situações de limite, de dilemas cuja ultrapassagem será muito difícil, de opções muito duras. Trata-se da forma como o homem reage em relação à cidade e a várias alternativas que lhe são postas. Mas também da forma como um certo magistrado, que impregnado de sentido de ver, portanto, um homem justo, um homem liso, um homem sério, se confronta com os seus próprios sentimentos, porque ele está, no fundo, dividido também perante, não é, as convulsões que atingem a cidade e as várias ameaças que recaem sobre a cidade. Ele está apaixonado por uma mulher e ama profundamente a outra. De maneira que esta divisão, esta opção entre estas duas difíceis escolhas que nunca serão concretizadas é um dos dramas que aflige este homem. E acontece muito aos homens por séculos fora. E, de facto, ele vê-se confrontado com situações extremamente difíceis, quer sobre uma estranha seita que ele devia tolerar, mas que chegava a tocar as raias da provocação e que, em dada altura, o obrigou, de facto, a agir enquanto magistrado, não é, a agir contra ela, quer com os habitantes de Tarcísio, que nem sempre conseguiam compreender o alcance das suas medidas. Isso bateu muitas vezes mais pelos seus interesses particulares e próprios do que pelo bem comum. Bom, e se continuarmos, a analisar, digamos, a situação da altura desta cidade imaginária, nós vamos ver que muitos destes confrontos, muitas destas opções, das alternativas e dos dilemas que se põem são, ao fim e ao cabo, aqueles que se porão nos dias de hoje para de circunstâncias que acabam por não ser muito diferentes. A obra Um Deus passeando pela brisa da tarde, de Mário de Carvalho, é hoje a nossa sugestão. E nós temos 5 exemplares para oferecer. O desafio que lançamos é que responda corretamente à questão: qual a obra que marca a estreia literária de Mário de Carvalho? Participe através do nosso e-mail lermais.lermelhor@filbox.com. Até amanhã.